Boa noite a todos e todas. Eu sou Paula Valente, saxofonista da Jasmines Big Band. Muito feliz hoje de estar aqui apresentando o segundo dia do Festival Jasmines Mulheres na Música. Esse evento tem como tema a relação das mulheres e as diversas áreas que envolvem a música e busca ser um espaço de discussão de diversas questões relacionadas a esse tema. Desejo a todos vocês um bom evento, curtam, participem, perguntem ao final no chat. Quem vai mediar essa mesa da Mulher e a Universidade, minha querida amiga e a curadora desse evento, Camila Bonfim. Antes disso, um pouquinho de Jasmines Big Band para vocês.
que é ser uma mulher? O gênero define quem ela realmente deve ser? Qual lugar ela ocupa? Questões de classe social, raça, sexualidade, deficiência podem, de forma imperativa, determinar o lugar que uma mulher deve ocupar na sociedade, ou mesmo tornar essa mulher invisível. É imprescindível ocupar espaços. É necessário que a mulher se reconheça nos lugares cotidianos, nas mídias, no mundo. A minha trajetória como mulher preta dentro da música, dentro do meu espaço, né, de atuação, dentro da música de concerto, eu realmente não tive professores pretos dentro da minha formação, e também não tive muitos pares, né? Eu era sempre a negra única desses espaços ou a cota. Então realmente eu não acabou isso não gerando muito acolhimento dentro desses processos e poucas identificações porque são histórias diferentes. O que eu busco hoje dentro da sala de aula ou dos espaços que eu atuo, seja de ensaio, seja com músicos ou com atores, é criar esse acolhimento que eu não recebi, é oferecer. A nossa área ainda é bastante conservadora, né? Nós temos um perfil de gestores de pessoas brancas, hétero, cis, né? Geralmente à frente, e acredito que a educação é o que vai fazer uma transformação desses espaços, né? Nós temos os projetos sociais e também as próprias escolas técnicas públicas que trazem um pouco mais de diversidade. Mas nós temos que, essas próprias escolas, esses próprios espaços, equipamentos de cultura, eles têm que rever para que essa diversidade não fique numa terminologia que se usa que é lavagem de diversidade, né? Que só tem nas propagandas, mas que realmente tenham pessoas dentro de papéis decisórios, pessoas pretas, mulheres, né, pretas, dentro de papéis decisórios nesses espaços. Ser profissional de excelência, companheira, mãe, quem escolhe o seu destino? Ser mulher, ser artista, ser mãe, amiga, companheira, filha, irmã, sobrinha, ser tantas e tantas vezes não ser nada, senão as demandas infinitas e urgentes, um outro tempo que comanda tudo o que não cabe dentro de ser. Somos esteio, somos a roda e o motor, e também os braços. Temos pernas para dar a volta ao mundo, quantas vezes for preciso. Somos o que queremos? Ou antes temos que correr para ser o que querem de nós? Nos querem sempre nos lugares todos, nem todos, em alguns não. Quebramos interditos, criamos espaços, quebramos muros, paredes de vidro, mas antes temos que correr para ser o que queremos. Nos pedem, nos querem fazer, onipresentes, docilizadas, invisíveis, diluídas, sumidas, ausentes de nós. Rasgar, nascer, renascer, reconstruir continuamente. O corpo, a força, tanto que somos, grita na luta diária. Eu, mulher, presente. Boa noite a todas, a todos e a todes. Muito obrigada pela presença. Eu sou Camila Bonfim, pesquisadora, contrabaixista, professora e curadora desse festival. É um prazer estar aqui, como mediadora dessa mesa. Hoje iremos discutir as relações entre as mulheres e a universidade, buscando abordar questões acerca de diversas particularidades dessa relação. Refletir sobre essas questões é uma forma de contribuir para a construção de um ambiente mais igualitário na área de música, e para isso, gerar novos parâmetros é fundamental. Nessa mesa redonda, nos ateremos a discussões relativas a esse debate, e não abordaremos questões relativas a indivíduos ou instituições específicas.
Pedimos também a todos que estão assistindo essa live que queiram formular perguntas, que façam pelo nosso chat e indiquem para quem estão perguntando. Para começar a nossa conversa, eu vou apresentar as nossas convidadas. Eliana Monteiro é pianista e pesquisadora colaboradora na ECA USP. Como profissional, busca divulgar composições de mulheres na música erudita e integra os grupos Sonora, Música e Feminismos, Olímnia, além do duo Ouvir Estrelas com a cantora Clarice Cabral. Boa noite, Eliana. Boa noite, uma grande honra estar aqui. Boa noite a todos os colegas aqui que integram essa mesa maravilhosa. Graziela Bortes é professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unesp. Desenvolve pesquisas financiadas pela FAPESP e sempre da Inglaterra em habilidades cognitivas e sociais de jovens e crianças treinadas em música. Foi trompista da OSPA e do Teatro Municipal de São Paulo e coordenadora pedagógica da EMESP Tom Jobim. Boa noite, Graziela. Boa noite, Camila. Boa noite a todas que estão compondo essa mesa também maravilhosa. Queria agradecer o convite desse grupo fantástico também, a Jazzmins, a organização, né, a curadoria e a mediação da Camila, a Liz de Carvalho, a Paula Valente, e estou muito feliz de estar compartilhando essa noite com vocês. Obrigada. Thaís Nicodemo é docente do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp, onde é responsável pelas disciplinas de piano popular, que integram o laboratório de piano e percepção musical. Atua em pesquisas no campo de estudo da música popular, nas linhas de performance musical e música, cultura e sociedade. É pianista e compositora atuante. Boa noite, Thaís. Camila, boa noite a todos e todas. Eu queria também agradecer pelo convite. Para mim é uma grande honra fazer parte dessa mesa e de um festival que integra de uma forma tão sensível e rica essas discussões sobre a mulher e a música. E acho que é certamente algo que faz a diferença para esse mundo, para a gente repensar nosso lugar na sociedade, né, e gerar mudanças. Eu queria dar parabéns a todos e todos os envolvidos. Viviane Louro é docente do Departamento de Música da Universidade Federal do Pernambuco. Doutora em Neurociências pela Unifesp, possui 23 prêmios nacionais entre concursos de piano, projetos sociais e publicações em congressos. Autora de livros sobre educação musical inclusiva, coordena uma pós em neurociências e um projeto de extensão para o cuidado da saúde mental do estudante de música. Boa noite, Viviane. Olá, todo mundo. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma noite bem especial. E eu começo a nossa mesa fazendo uma reflexão sobre a desigualdade de gêneros. A desigualdade de gêneros ela é vivenciada a todo momento, em todas as instâncias cotidianas. Esse é um contexto que foi construído a partir de uma história de repressão e de controle, na qual o papel destinado às mulheres é bastante restrito. E ainda hoje essa situação é perpetuada em diversos lugares e em diversos cotidianos. No ambiente universitário, essas desigualdades tendem a ser ainda mais pronunciadas por se tratar de um espaço simbólico comprometido com lugares de poder historicamente ocupados pelos homens. Eu vou iniciar, então, o nosso debate, as nossas perguntas, fazendo especificamente uma pergunta para a Eliana. Eliana, eu gostaria de te perguntar sobre essa questão. Há alguns anos, eu observo a formação de diversos grupos de mulheres que têm como objetivo discutir questões sobre feminismo, mulheridades e a posição das mulheres na sociedade, entre outros diversos assuntos. Como foi a formação da Rede Sonora e qual é o impacto do grupo no departamento de música, tanto com relação às alunas, quanto pesquisadoras e professoras? Quer dizer, como que você vê esse contexto todo, né? Essa criação e esse impacto das sonoras? Bom, mais uma vez, boa noite. Então, a Sonora se formou, está fazendo 6 anos, a Sonora esse ano, né? No ano passado, aos 5 anos, a gente estava programando
uma grande festividade, vários eventos, fomos surpreendidas pela pandemia, e, bom, no início isso foi um baque muito grande, e depois nós acabamos conseguindo também criar novas séries e novos eventos a partir dessa nova vida virtual, né? Mas, assim, o começo da Sonora, para mim, pelo menos, né, cada uma das integrantes, e também a Sonora não é uma rede só de mulheres, né, também tem homens, poucos, né, mas é aberta a homens e, enfim, gêneros todos. Mas o início dela, para mim, foi a partir de um recital, né? Eu tenho uma pesquisa sobre as mulheres compositoras que já é bastante antiga, né? Tem 15 anos já, vai fazer 16 anos também a minha pesquisa, porque eu comecei em 2005 como aluna ouvinte no Departamento de Música da ECA USP, fazendo uma disciplina com a Amilcar Zani, e em 2006 eu entrei como orientanda do Amilcar para pesquisar a Clara Schumann. E que também eu cheguei a Clara Schumann por uma questão mais da história da mulher Clara Schumann, né? Mãe de 8 filhos, esposa de um músico que teve problemas mentais, enfim. Eu também, na época, tinha crianças pequenas, dava aulas, e estava achando muito difícil conciliar a vida, né, performance, e aulas, e casa, e marido, e filhas, e cachorro, enfim. E a figura da Clara Schumann me atraiu antes da música da Clara Schumann. Enfim, eu entrei em 2006 na ECA USP, e em 2015 eu fui convidada, daí já tinha feito mestrado, doutorado sobre a Beatriz Bausi, né, sempre assim nessa linha das mulheres, depois que eu fiz o livro até sobre a Clara Schumann, né, que chama Clara Schumann Compositora versus Mulheres Compositor, justamente para discutir essa questão de como ela não foi vista como compositora e sempre como a mulher do Robert Schumann, né, apesar de ser uma pianista, também uma virtuose fantástica. E depois eu fiz sobre a Beatriz Bausi, uma intérprete, e depois, no pós-doutorado, eu fiz sobre as compositoras latino-americanas, né, juntando os assuntos do doutorado, que era a pesquisa da Beatriz sobre compositores latino-americanos, e a pesquisa sobre as mulheres da Clara Schumann. Bem, em 2015, então, como eu já tinha uma trajetória aí nesse repertório, fui convidada pelo Rubens Richard, que é da USP Ribeirão, para fazer um recital com obras de mulheres compositoras no Festival Música Nova. Então, ele me falou, na época eu tinha trabalhado também bastante com a Eunice Catunda, e era o centenário, né, em 2015, da Eunice Catunda, inclusive eu fiz com o duo Ouvir Estrelas, né, eu e a Clarissa Cabral, nos apresentamos na Bienal, no Rio de Janeiro, que homenageou os 100 anos que seria, né, o centenário da Eunice, e também do Correuter, de Música Viva, nós nos apresentamos lá, então eu estava trabalhando bastante com a Eunice Catunda também, e o Rubens pediu, então, se eu faria um recital com Clara Schumann, Eunice Catunda, e depois pegando as contemporâneas, e ele que me indicou que fosse atrás, então, de obras da Silvia Berg, né, que é professora também em Ribeirão, compositora maravilhosa, a Silvia De Luca e a Valéria Bonafé. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Valéria, que é da Rede Sonora, né, como eu também, uma das cofundadoras, e nós, então, tivemos logo, né, um relacionamento muito bacana, porque ela me forneceu umas partituras da peça do Livro dos Seres Imaginários, que eu toquei lá e depois gravei, já toquei em diversas ocasiões, que é uma peça para piano preparado, né, um ciclo de peças, e a partir desse encontro com a Valéria e dessa discussão sobre o que é fazer um recital só com obras de mulheres, que no começo as próprias compositoras ficavam um pouco receosas quando eu falei, mas vou fazer um recital, né, eu não quero talvez ter obra num recital assim, meio temático, né, fica essa coisa um pouco de gueto, né, porque 2015 não é 2021, né, parece que é tão próximo, mas não é, eu tive bastante dificuldade no início para fazer esses recitais só de mulheres, tanto para lugares para apresentar, como até com as próprias compositoras para ter partituras para um evento dessa natureza. E aí, então, discutindo sobre esse assunto, coincidiu que a Lilian Campesato também estava com esses questionamentos acerca de pouca bibliografia de mulheres compositoras, né, na música experimental, contemporânea, que é mais a praia dela, da Valéria. E a Valéria, então, me ligou e falou, olha, Liliana, a Lilian vai fazer um encontro lá no Departamento de Música, no NuSom, né, que é o grupo que desde então nos apoia, nos cede a sala, cede equipamentos eletrônicos e tudo que a gente precisa de transmissão. E então eu falei, então eu vou, né?
Aí nós fomos e começamos como um grupo de estudo. No começo chamava-se Grupo de Estudo de Mulheres em Mulheres na Música Experimental e Contemporânea. Depois foi chegando mais gente e nós fomos, então, votamos o nome, né? Então entrou o nome Sonora Músicas e Feminismos, depois criamos o site, depois criamos eventos. Nós temos 5 séries que são as fixas, né? Que é uma série Vozes, que convida compositoras para falar do seu trabalho, uma série Visões, que convida pesquisadoras e pesquisadores para falar de pesquisas em gênero. Depois temos a série de grupos de escuta e de estudos. Depois, agora na pandemia, criamos a série As Vivas, né? Porque nós brincamos com o termo ao vivo e criamos a série As Vivas, em que nós nos entrevistamos entre nós. Foi a primeira vez que nós fizemos isso, justamente porque nós também criamos um espaço virtual. Porque nós nos reunimos, né, no departamento de música, nessa sala do No Som, semanalmente, das 5 às 8h30, agora só virtualmente, mas como nós ficamos sem esse espaço, nós criamos um espaço virtual, mantivemos as nossas reuniões, que no início da pandemia foi basicamente acolhimento, basicamente, assim, de uma dar apoio para a outra, de nós nos escutarmos, e depois nós começamos a pensar que seria possível fazer projetos mesmo nessa situação. Então surgiu esse primeiro projeto, As Vivas, e nós tivemos um pouco no começo uma dúvida, mas quem nós vamos entrevistar? E aí nós pensamos, nossa, acho que nós nunca nos entrevistamos a nós mesmas, muitas de nós não sabem nem exatamente, assim, com profundidade do trabalho da outra, né, a não ser dentro da rede. E então nós lançamos essa série nova, aí desde lá também podcasts, né, tudo que é possível fazer virtualmente com auxílio da tecnologia, porque a Sonora também tem membros que são do cinema, da música experimental, da música clássica, violonista, da música popular, da pedagogia, da psicologia, enfim, tem uma variedade muito grande, então cada uma colabora com a sua especialidade, né, e também aprendendo juntas, né, errando, e é isso o nosso dia a dia. Ótimo, muito bem, muito obrigada. A segunda pergunta é para a Thaís. É no contexto, no espaço da educação e do diálogo, que a mulher jovem pode compreender as possibilidades do desenvolvimento de uma carreira na área de música. E para isso, a universidade é um espaço fundamental. Porém, muitas vezes, a maternidade é vista como um empecilho, e tanto jovens alunas quanto professoras podem não encontrar o acolhimento necessário para esse desenvolvimento. Como você observa essa questão, Thaís? Bom, eu queria começar comentando, né, que eu acho que a pandemia elevou exponencialmente a urgência da gente discutir esse assunto, né? A gente precisa repensar um pouco a forma como a sociedade enxerga a mulher que é mãe, trabalhadora, estudante, pesquisadora, musicista, né? A gente precisa ter melhores condições para conseguir sobreviver e alcançar os nossos objetivos de formação, de carreira, né? Aqui eu estou pensando em estudantes, pesquisadoras, né, docentes, então, para a gente conseguir alcançar esses objetivos de forma mais igualitária dentro de um ambiente que muitas vezes não é tão compreensivo e tão acolhedor quanto pode parecer, né? Eu acho assim que do alto do meu lugar privilegiado de mulher branca, assalariada, né, que vive em ótimas condições, eu queria contar um pouco da minha experiência como docente na Unicamp, para mostrar um pouco o ponto de vista de alguém que está dentro desse lugar e vendo esses problemas, né? Eu acho que as dificuldades já começam pela gestação, né, pelo parto, pelo puerpério, pela amamentação, privação de sono, dificuldades com os cuidados do bebê, educação dos filhos pequenos, né? Eu acho que esse é um período em que a mulher passa por transformações assim muito grandes, né, na sua vida, até o corpo muda, né, as emoções, né, um impacto muito grande, e é um momento que exige uma dedicação muito intensa, integral, e é complicado para a gente redescobrir qual que é o espaço possível para a gente exercer as nossas atividades profissionais, né, e artísticas profissionais, como docente, tudo isso, né.
a gente não sabe nem se a gente vai conseguir tomar banho, né, nesse começo, se a gente vai conseguir escovar o dente. Então, é muito complicado você olhar para tudo isso e descobrir esse espaço, né? E isso leva um tempo, e eu acho muito duro exigir que em 4 ou 6 meses a mulher já esteja pronta para essa retomada, né? E eu mesma confesso que todos os dias eu me pergunto como eu cheguei no fim do dia. Eu falo, nossa, né, eu acho que está difícil para todo mundo, né? Mas eu sinto que para as mães, né, e para quem tem filho pequeno ainda que tem essa dependência, é um esforço muito grande, né? Exige muito da mulher. Então, acho que, assim, o depoimento que teve agora no início da sessão, né, em que ela falou que para ter uma mudança precisa de muita educação, de muita conscientização, as pessoas precisam estar atentas para isso, né, precisam acolher melhor esses problemas, né, essas questões. Bom, eu tenho um filho de 3 anos, que é o Caio, e a Flora de 1 ano, e eu fui contratada pela Unicamp quando o Caio tinha alguns meses, e eu engravidei muito pouco tempo depois da Flora, né? Hoje eles estão, né, com 3 e 1, e eu precisei e preciso de muita ajuda para conseguir preparar os cursos, para dar as aulas, para me envolver de modo geral com as atividades da graduação, da pós, né? Eu sinto uma dificuldade enorme para encontrar tempo para estudar piano, que é o meu instrumento principal e que é a disciplina pela qual eu sou responsável, e também sinto muita dificuldade para manter minha carreira artística, né? Então, é um trabalho de equilibrista mesmo, né? E eu sinto que isso não é diferente para as alunas de graduação e para as pesquisadoras em âmbito de pós-graduação, né? Eu consegui aos poucos voltar a me apresentar, né, depois da maternidade, mas eu sinto que minha atuação como artista sofreu um impacto muito grande, ainda é um ponto bem sensível para mim. Eu consigo realizar alguns trabalhos, mas ainda é muito aquém do que eu gostaria, né? E uma coisa que eu percebo que muitas vezes eu não sou chamada para algum trabalho justamente por ser mãe de filhos pequenos, e algumas vezes as pessoas chegam a verbalizar isso para mim, eu não te chamei porque eu sei que você está com as crianças e tal. Então existe um preconceito ainda muito grande na sociedade em relação às mães e ao que elas são capazes de fazer, né? Bom, aí isso tudo sem mencionar as implicações da maternidade na produtividade acadêmica, né? Se a gente busca por uma igualdade, esse eu acho que é um fator fundamental a ser levado em consideração na carreira dentro da universidade, né? A gente acaba tendo uma queda muito significativa, né, em publicações e participações em eventos acadêmicos, e esse é o grande medidor da qualidade dos cursos, né? E também, além da dificuldade de se envolver em cargos administrativos, comissões, né? Bom, eu faço parte, hoje em dia, já faz 2 anos da comissão de graduação. Para conseguir participar das reuniões, muitas vezes eu estou com os filhos no colo, participando da reunião com meu filho, fazendo careta na tela, né, com a pandemia, com as crianças em casa. Às vezes eu tenho que desligar a câmera porque eu preciso amamentar, então é muito complicado, né? Eu tenho 2 orientandas, dos meus orientandos de pós, eu tenho uma orientanda de mestrado e uma de doutorado que são mães de filhos pequenos, né? E muitas vezes a gente não consegue marcar um horário preciso para as reuniões, porque a gente tem os filhos pequenos em casa e não sabe muito bem como fazer, né? Então a gente não, o bom disso é que a gente não sente vergonha, né? E a gente se sente apoiada umas pelas outras, né? Então acho que a gente vai criando essa rede de apoio, né? E acho que eu me senti sempre muito acolhida por mães e mulheres nessa trajetória, né? Também acho que uma questão importante de mencionar são as dificuldades financeiras, né, da pesquisadora de pós, que tem que realizar uma pesquisa muitas vezes trabalhando sem bolsa, né, ela está lá cuidando dos filhos, né, isso gera uma pressão enorme na mulher, né, como é que ela vai conseguir chegar até o fim desse trabalho, né, conseguir terminar uma pós-graduação com toda essa pressão, né, como é que ela vai conseguir publicar, né, tudo isso, assim, acho que ser mãe nessas condições, como estudante, como pesquisadora, como docente, né, envolve um acúmulo de funções muito grande,
e que muitas vezes a gente não consegue dar conta das expectativas que a universidade nos impõe, né? Bom, assim, no curso de música a gente tem falando do caso agora da Unicamp, a gente tem um recorte de gênero, né, um ambiente, a gente, só de docentes, somos 38, com professores, 7 mulheres, né, e então, assim, a gente precisa muito dessa conscientização, né, que as pessoas estejam sensíveis às mães e criem essas condições para elas conseguirem alcançar esses objetivos dentro da universidade. Muito importante, claro que a instituição oferece muito desse apoio, né? Mas acho que as pessoas que estão envolvidas nos cursos, elas precisam conhecer essas realidades, né? E ter uma empatia com isso. Então, acho que isso é muito importante, né? Para gerar essa mudança. Então, acho que a gente precisa sempre se movimentar e estar muito ativo em relação à questão da maternidade e da carreira e da formação universitária, né? Tinha muito mais coisa para falar, acho que é muito difícil falar em tão pouco tempo um assunto que é tão complexo, né? Mas só para terminar, eu me senti sempre muito acolhida, né? Tive uma experiência muito boa, mas eu sei o quanto é difícil estar ali e fazer tudo o que a gente faz, né? Tanto em relação aos alunos também. Então é isso. Obrigada. Aí, se você quiser complementar, você tem mais 5 minutos, pode complementar. Me falaram que tinha 3, eu saí correndo. Que bom. Não, acho que foi isso, né? Acho que todos no curso, para mim é muito interessante, porque todos os alunos, professores acompanharam minha gravidez, eu dei aula até o 9º mês da gestação, solei nas últimas semanas antes da minha filha nascer, eu solei com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, e depois com a pandemia, né, depois do susto, assim, o formato que a gente encontra para conseguir trabalhar em casa com os filhos, os filhos participando. Então, todos os meus alunos conhecem os meus filhos aparecem nas aulas, eles choram, às vezes eu tenho que sair correndo, né, e terminar uma coisa antes. Então, eu sinto que todos os alunos que têm essa convivência comigo, professores e alunos, eles acabam tendo uma empatia muito grande e acolhendo muito a minha situação, né? Então, eu consigo me sentir muito bem no ambiente que eu estou, né? Mas acho que depende muito da gente criar essa rede, da gente levar consciência para esse lugar, né? Sim, muito bem, muito obrigada. A próxima pergunta é para Vivi, e só para explicar, assim, eu vou fazer essa série de perguntas para todas, uma pergunta para cada, e depois eu gostaria de fazer algum comentário, e assim, se alguma das convidadas quiser comentar a fala da outra, a gente abre um espaço. Né? Então, Viviane, no cotidiano, a pessoa com deficiência enfrenta, ainda hoje, diversos obstáculos que podem se dar desde dificuldade de mobilidade até situações de falta de aceitação social, o que muitas vezes gera uma invisibilidade social. Quando se trata de uma mulher com deficiência, essa situação se torna ainda mais aguda. Como você observa essas questões no ambiente universitário e quais as ações que você empreende para transformar esse contexto? Ok. Bom, é um assunto também muito complexo, muito longo, né? Porque, como você mesma disse, a questão de gênero, aqui a gente já está pondo 2 públicos, né? Que é o gênero, que já tem os seus preconceitos, e a pessoa com deficiência, que é outro mundo e que tem também os seus preconceitos. Aí vai juntar tudo. Então, assim, é muito complexo mesmo, mas com pouco tempo que eu tenho para falar, o que eu gostaria de dizer é que justamente o que eu acho que é mais forte nessa questão, vamos, né, recortar para a mulher com deficiência, de fato é a invisibilidade, né? Outro dia eu ainda estava falando com a minha irmã estuda muito essa coisa de gênero, tal, feminismo, e aí a gente estava falando que é interessante, né, como essa pauta está muito
atual em vários movimentos, você vê na TV, você vê as pessoas falando, você vê no Big Brother, você vê na internet falando da questão racial, da questão do trans, da questão do gênero, né, a mulher tem que ocupar o espaço e tal, e as pessoas até falam sempre assim, né, porque é sempre assim, o homem hétero, branco, cis, sei lá, que tenha uma certa condição financeira. E sem deficiência, a deficiência não existe, né, nessa fala, entendeu? Então, os próprios grupos minoritários, né, excluem a deficiência. Existe, por exemplo, o feminismo negro, o feminismo trans, e assim, existem pouquíssimas coisas voltadas para o feminismo das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência são invisibilizadas até mesmo dos grupos que já são invisibilizados, entende? Então, é muito complexo mesmo, essa questão. Na universidade, por exemplo, eu não sei se as pessoas sabem, né, quem me conhece sabe, que eu sou uma pessoa que tem uma deficiência, eu nasci com uma doença neuromuscular, né, e quando era criança eu tive muita dificuldade para estudar música, sempre quis ser pianista, sempre ouvi que não tinha como ser pianista, porque a minha mão era fraca, porque a minha mão era pequena, porque a minha mão não mexia, porque não consegui ter professores que me dessem aula até os 12, 13 anos de idade, que eu encontrei alguns professores muito sensíveis, Cláudio Teg, a Marisa Lacorte, que acho que as pessoas devem conhecer, né, bem conhecida ela, a Luciana Sayuri, que inclusive está lá na USP, foi minha professora também e tal. Então, assim, peguei pessoas que falaram assim, tá, vamos ver o que dá para fazer, investiram em mim e eu virei, né, o que eu queria como pianista, toquei, ganhei prêmios, tal, toquei com orquestra, toquei na Rússia em 97 e tal. Mas, assim, eu precisei dessas pessoas e que são pessoas que acabam sendo mais sensíveis e que topam o desafio de dar aula para uma pessoa que é diferente, né? Então, assim, as pessoas que têm deficiência acabam tendo um desafio maior nesse sentido, né? Que ela já tem preconceito, vamos pensar na mulher, por causa do gênero, as pessoas que não têm dinheiro e tal, mas é muito mais comum, né? Você ver pessoas que são mulheres ocupando os espaços, que são negras ocupando os espaços, até o movimento trans, que até pouco tempo era um preconceito muito grande, eu vejo muito mais se falando das pautas, né, dos movimentos trans, estão ocupando um espaço maior, mas da deficiência não se fala, né? E aí eu acho que isso é complexo, porque assim, quando a gente pensa nessa questão da deficiência, a gente ainda tem um imaginário muito voltado assim, que bonitinho, né? Aquela pessoa bonitinha, aquela pessoa que merece carinho e amor e cuidado, né? Porque é o doentinho, é aquele que deu errado, que não veio a criança perfeita na família. Então todo mundo, né, tem aquilo que assim, vira um luto quando nasce uma pessoa assim, né? Não vira um luto, antigamente virava um luto se nascesse uma mulher. Hoje em dia nasce uma mulher, né? Mas assim, se nascer uma criança cega, se nascer uma criança sem os braços e as pernas, gente, assim, a desgraça da família, entendeu? Então, assim, ainda é muito difícil lidar com a questão da deficiência. Aí a gente tenta pôr isso na mulher e pôr isso na universidade, entendeu? Então, quer dizer, não chega lá, não tá, a discussão nem tá lá ainda, entendeu? A discussão ainda tá no caso assim, a pessoa com deficiência é gente, ela tem o direito de sair de casa para poder ir para a escola, ela não consegue, porque a rua não é adaptada, os ônibus não são adaptados, chegando na escola os professores não sabem o que fazer, se não tem recurso, entende? Então, quer dizer, ainda está aí a discussão, não é nem vamos ocupar o espaço, é tipo assim, vamos mostrar que existe, entendeu? Então, está muito ok. Eu, particularmente, eu fiquei até pensando essa semana toda, tentando lembrar se eu conhecia alguém de universidade federal, assim, de universidade mesmo particular, que fosse mulher e que tivesse alguma pessoa, que tivesse deficiência. E eu não me lembrei de nenhuma. Para dizer que eu não lembrei de nenhuma, eu lembrei de uma professora lá da Federal, que é do Departamento de Psicologia, que tem esquizofrenia. Mas esquizofrenia não é considerada deficiência. Aí também tem toda essa discussão, porque a gente tem as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno, né? Que aí já o transtorno é outra história, é outra coisa. Mas eu não lembrei. Eu conheço alguns professores, na Federal tem professores com deficiência, mas olha que interessante, os professores que têm, a maioria homem, são pouquíssimos. Quando tem, são homens, e quando tem, é aquela coisa assim, por exemplo, os professores de Libras são surdos. E os professores do centro de educação que fazem o trabalho voltado para Braille são cegos. E acabou.
entendeu? Como se a pessoa com deficiência só tivesse que viver para falar disso, entendeu? Ele não pode ser cego e ser astrônomo, ele não pode ser cego e ser professor de matemática, ele não pode ser surdo e dar aula de medicina. Se ele é surdo, ele vai falar de Libras. Se ele é cego, ele vai falar de Braille, acabou aí, né? Então, você imagina, sei lá, um negro só possa falar da questão do racismo, ele só pode estudar algo disso. Uma mulher só pode falar de gênero, ela não pode de gênero, né? Então, quer dizer, é muito limitado ainda, muito limitado, né? Eu não conheço ninguém nas universidades, olha que eu já rodei Brasil, hein? Dando curso e tal, não conheço ninguém com deficiência. E, na verdade verdadeira, eu nunca tive na vida um professor com deficiência, eu nunca estudei com nenhuma pessoa com deficiência, que eu me lembre que tem deficiência, eu nunca estudei, entendeu? Então, quer dizer, eu sempre fui a única de todos os lugares que eu passei, de todas as universidades, nunca tive um amigo com deficiência, em nenhum curso de música, em nenhum, na faculdade, no mestrado, doutorado, nada, né? O que eu tive muito foram alunos, né? Porque, de fato, a inclusão é uma coisa que está sendo ampliada, já é lei, então as pessoas estão indo atrás dos seus direitos, então tem uma série de coisas acontecendo que as pessoas estão buscando mais, né? Então, de fato, existem agora alunos com deficiência buscando cursos de música, né? Na Federal, fazendo um recorte para a Federal, a gente tem no nosso departamento de música, para vocês terem ideia de como isso está crescendo, a gente tem 3 alunas com deficiência visual, uma que é totalmente cega, pianista, e 2 que tocam violão, que tem baixa visão, mas é quase cegueira, né? A gente tem 2 pessoas com autismo, assim, confirmado mesmo, com laudo e tal, que são autista leve, mas são rapazes, né? E tem pessoas com dislexia, tem pessoas com déficit de atenção, tem pessoas muito adoecidas, assim, com bipolaridade, né, emocionalmente, bipolaridade, com transtornos depressivos gravíssimos. A gente tem um grupo, tanto que eu abri o projeto de saúde mental por causa disso, né? E a gente tem um menino que tem uma deficiência física, tem um problema na mão e tem a dificuldade para segurar a baqueta, mas toca. Não é nada, assim, muito evidente e nem que atrapalhe a vida acadêmica dele. Mas, para ter ideia, eu tenho 40, vou fazer 42 anos, entendeu? 42 anos em que eu praticamente não tive contato com ninguém com deficiência, né? E eu estou na faculdade federal há 4 anos e já teve 10, 15 alunos que estão bem dentro desse perfil de pessoas com deficiência e transtorno. Então, isso está crescendo, porque também tem as cotas, né? A gente tem as cotas raciais, cotas para trans e cotas para pessoas com deficiência. Então, elas estão chegando, o que eu acho maravilhoso, né? Mas é aquela questão, não basta só de falar, ai, que lindo, nossa, vamos deixar o cego entrar na faculdade. Entrou. E aí? E material em braille? E partitura em braille? Qual é o professor que sabe escrever partitura em braille? Quem consegue dar aula para cego? E nessa pandemia, né, gente, que a gente tem essa aluna nossa que é cega, tem aula de piano online, entendeu? Em que o foco é o visual. O professor fala, olha aqui minha mão e como... Então, a gente está assim, entendeu? Tendo que pensar em muitas estratégias e questões para poder dar conta dessas necessidades. Então, é um assunto que a gente precisa debater mais e falar mais, e eu nem acho que, como eu disse, nem é na faculdade. Faculdade, assim, é daqui, sei lá, 200 anos a gente chega na universidade. Eu estou falando do básico, entendeu? Estou falando daquele aluno que quer, sei lá, entrar na escola municipal e não tem um braço, e ele quer tocar um instrumento, e aí? Ele não pode entrar, ele não pode fazer, né? E aí ficou até uma pergunta aqui para todas que estão aqui, que eu vi que tem um currículo bom nessa questão artística mesmo de tocar, né, em orquestra, solistas e tal. Quantas pessoas com deficiência vocês já viram nas orquestras, ou que vocês tocaram junto, ou que regeram a orquestra que vocês... Não estou nem falando de mulher, hein? Só estou falando da pessoa com deficiência, né? Que vocês já acompanharam como instrumentistas. Então, quando a gente começa a fazer essa pergunta, tipo, a gente vê que, tipo, não existe. Praticamente não existem essas pessoas. E quando é mulher, não existe mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente dar luz a essa temática, né? Tá bom. Porque quando a gente abre... Porque eu já ouvi também muita gente falando assim, mas tá bem, vou pôr uma rampa, pra quê? Quantas pessoas com cadeira de roda vai vir estudar violino? A questão é, se não tiver a rampa, não vai vir ninguém, entendeu? Na hora que tiver a rampa, vai vir
Depois de um, esse um vai falar para os outros, porque sempre tem os grupos, daqui a pouco tá cheio de gente, entendeu? A lógica tem que inverter, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco tem o Conservatório Pernambucano, que eles têm um curso não, eles têm um núcleo lá dentro para pessoas com deficiência. E no último vestibular, antes da pandemia, eles me escreveram que eles estavam desesperados, que eles não sabiam o que fazer, porque tiveram 90 inscritos, 90 alunos com deficiência inscritos para entrar no curso. Mas tem uma cota de vagas e tal. Então, essa ideia de que assim, mas não procura, não é assim. Na hora que você abre as portas, procura muito. Eu tenho um amigo querido que atualmente, ele começou a dar aula para uma pessoa com síndrome de Down, aula de piano. Atualmente ele tem 35 alunos com síndrome de Down fazendo aula de piano. Estou vendo, não trabalho com mais nada, agora eu só dou aula para síndrome de Down, porque assim, ninguém quer, nenhum outro professor sabe o que fazer. Eu peguei o desafio, adorei, estou desenvolvendo uma série de coisas, está dando certo. Então é óbvio que vai todo mundo para ele, né? Então, assim, existe demanda, existe procura. Agora, não existe acessibilidade física, não existe as barreiras atitudinais, né? Essa coisa que eu falei. É o doentinho, é o coitadinho, nossa, mas para que vai fazer música se não tem o braço? Né? É esse tipo de mentalidade que a gente tem ainda, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. A coisa do incapaz, se ele tem deficiência, ele não é capaz, ele é sempre aquele que precisa de ajuda. Enquanto a gente tiver essa visão muito assistencialista, vai ser difícil, entendeu? Chegar em qualquer lugar e tirar esse preconceito. Então, eu acho que o caminho é esse, indo, né? E abrir as portas dos cursos de música básicos, porque também não dá nem para falar, não chegar na universidade, porque para chegar na universidade como um docente, um técnico, você tem que fazer mestrado, doutorado, aquela coisa toda, então nem chega lá, né? Mas, assim, para chegar lá, a gente precisa, acho que, trabalhar na base, que é os cursos básicos de música serem mais abertos para essas questões, entendeu? E capacitar os professores, enfim, e desenvolver materiais para que a gente possa, de fato, incluir essas pessoas e não pensar nessa questão, assim, da música só como, assim, é uma diversão. Eu trabalho com essa área, né? Então, eu pego muito professor que fala assim, não, mas aquele meu aluno com síndrome de Down, eu estou fazendo musicoterapia com ele. E aí ele está cometendo 2 erros. Primeiro, porque ele não é musicoterapeuta, né? A musicoterapia é uma área da saúde, que a pessoa tem que fazer faculdade para isso. Ele não é musicoterapeuta. E segundo, que se o menino buscou a escola de música, ele quer aprender música. E aí as pessoas, mas é legal, porque ele fica feliz. Aí sabe aquela coisa meio assim, para quem tá bom? Pode ser qualquer coisa, afinal de contas, né? Ele não entende nada direito mesmo, né? Ele nem tem o braço, imagina. Então tá bom ficar batendo aqui no piano de qualquer jeito. Então, essa mentalidade, gente, a gente tem que mudar, entendeu? E eu falo por mim. Eu só cheguei onde cheguei porque, assim, eu nunca desisti, né? E eu sempre quis ser pianista. Com 2 anos de idade, eu já sabia que era pianista, que eu queria ser. Eu nunca desisti, mas eu fui muito autodidata, estudei muito sozinha por anos, até pegar esses professores que resolveram fazer e que, quando fizeram, aconteceu, né? Mas eu penso, quantas pessoas aí, quantas Vivianes tem por aí que começam e aí desiste porque não tem todas essas questões, né, de acessibilidade. Só para terminar, a gente tem um maestro aqui em Pernambuco muito conhecido, não sei se você já ouviu falar, do Nenel Liberalquino. Ele é uma pessoa, eu sei que o tema é de mulheres, mas para falar essa questão, né, porque eu não tenho nem mulher para exemplificar, olha que coisa louca, né? E assim, ele tem baixa estatura, né? Ele teve sequelas de poliomielite, ele é bem pequenininho e ele rege a banda sinfônica, é um baita músico, assim, incrível, né? Estudou na Berklee e tal. E é muito interessante, porque ele toca o violão como se fosse um piano, porque ele não consegue segurar o violão. E a mesma coisa, outro dia conversando com ele, ele falou assim, não, nunca tive um professor que quis me dar aula, nunca. Eu desenvolvi minha técnica e estudei sozinho, entendeu? E aprendi sozinho. E atualmente ele dá aula de violão com a técnica dele para pessoas que não têm deficiência, que acham que é mais interessante do que a técnica convencional. Né? Então, por que não se pensar nessas questões, né? Então, o que eu percebo é que quem tem algum tipo de deficiência e quer estudar música, é assim, ou é autodidata mesmo, ou a deficiência é uma coisa assim, muito mínima, entendeu? Sei lá, a pessoa não tem o dedinho do pé, entende? A pessoa não tem nada que a impeça de aprender como as outras pessoas ou de tocar um instrumento como as outras pessoas. Porque se tiver algum tipo de dificuldade a mais, impedimento,
não tem acesso, né? E aí fica a dica aqui, que eu, pensando nessa questão das mulheres com deficiência, pensei, pesquisei, e assim, a única que eu já conhecia, né, que eu gosto muito, que eu conheço, que é muito famosa, importante, é a Evelyn Gleine, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é uma grande percussionista e ela é surda. É a única pessoa, mulher com deficiência famosa que eu conheço. Homens a gente conhece alguns, entendeu? Existem vários, na verdade. Tem o Felix Kleiser, que é trompista e não tem os dois braços. Tem o Evgeny Kissing, né? É diagnosticado com autismo. Então, assim, a gente tem muitos músicos que são importantes que têm deficiência. Muitos não, né? Alguns. Mas mulher, a única que eu me lembrei, assim, foi da Evelyn. Então, pra gente ver, né? Quando a gente fala assim, não tem mulher na música. Agora, mulher com deficiência na música. Entendeu? Então, fica aí a reflexão. Ok, Vivi, muito obrigada. Muito obrigada. A próxima pergunta é para a Graziella. O dia a dia de uma escola universitária pública de música tem especificidades particulares, mas também espelha as relações de poder entre os diferentes grupos sociais que lá convivem. Como você observa essas diversas relações, tanto com relação a violências contra as mulheres, quanto com relação aos acolhimentos, e como isso se dá em tempos de pandemia? Boa noite novamente. Eu fiquei pensando bastante, tenho pensado bastante nisso, né? Em tudo que tem aparecido aí, se evidenciado mais, né, durante a pandemia. E eu fiquei pensando em quem somos nós, né? Quem são as mulheres que estão na universidade, né? E normalmente a gente pensa, talvez na universidade, a partir da atividade fim, né? Que na universidade pública é ensino, pesquisa e extensão, né? E, nesse sentido, a gente pensa nas docentes e nas discentes, e nas pesquisadoras, né? Mas a universidade, para fazer frente, né, a essas atividades fim, né, digamos assim, ela é um corpo muito mais complexo. E a gente tem também um corpo administrativo, né, de técnicos administrativos e técnicas administrativas, né? E a gente tem, dentro desse corpo técnico, a gente tem diversos tipos de contratos, né? E também entre as docentes. Então, eu pensei, por exemplo, dentro da Unesp, e isso aconteceu onde eu dou aula, né? Isso aconteceu principalmente a partir da lei anterior à última de flexibilização, digamos assim, o nome eufêmico, né, dos contratos. Alguns servidores que tinham contrato fixo passaram a não ter. Então, por exemplo, as funcionárias de limpeza. E eu digo funcionárias porque na Unesp são todas mulheres. A gente tem algumas funcionárias que são vigilantes também, de segurança, que também são contratos terceirizados. Mas a maioria não. Como eu disse, na Unesp, pelo menos no meu instituto, as faxineiras são todas mulheres, né? E que, se a gente pensa na pandemia agora, tem uma pesquisa não sei se é dela, mas ela trouxe, eu assisti uma live com ela, a economista Juliane Furno. Ela falou que quando começou a pandemia, as mulheres, os contratos fixos, né, os contratos por CLT, etc., que mais as perdas de vagas foram 66% de mulheres, e principalmente por conta dos trabalhos de cuidado domésticos, né? Limpeza, cuidadoras, babás, etc., né? E a gente, na universidade, não tem controle de como é que estão funcionando essas empresas terceirizadas, né? A gente teve, inclusive, uma pressão grande para negociar os contratos, né? E essa pressão veio para a gente pela reitoria, mas ela veio primeiro do governo do estado de São Paulo, que queria contingenciar a verba das universidades neste momento, né? Como se as universidades estivessem parando de funcionar. Não estão, né? Inclusive a limpeza continua funcionando, né? Então, as primeiras a dançar são as terceirizadas. Daí a gente tem, na Unesp também, que é um problema aí nas universidades estaduais,
que a gente não tem os cargos sempre que a gente precisa dos professores. A gente tem, então, se falece um professor, se aposenta, ou se ele pede demissão, demora um tempão para ter os cargos. Então, cada universidade estadual se virou de um jeito, porque precisa continuar, né? Então, na Unesp, a gente tem, concomitantemente aos contratos estatutários de funcionário público, a gente tem CLTs também, né? Eu estive em passei por todos os níveis, assim, de contratação. Dentro dos CLTs, a gente tem CLT, hoje eu sou estatutária, mas passei por ser seletista antes, né? E a gente tem o contrato de CLT por tempo indeterminado, mas a gente tem também contratos, bem entre aspas, emergenciais, que são contratos reassinados anualmente. E a gente tem várias docentes e vários docentes nesse contrato, com o sistemático sucateamento, assim, gradual e sistemático sucateamento da universidade pública, que o governo do Estado de São Paulo tem feito há 20 anos, a gente tem diminuído gradativamente o número de professores fixos entre seletistas e estatutários e aumentado esse número de professores por contrato determinado, né, por tempo determinado. Chega a ponto, emergencial a ponto, a gente tem professoras, doutoras, fazendo pela 7ª vez o contrato, não só o contrato anual, mas o concurso anual, o exame médico. E chegou a ponto de, com a pandemia, ter piorado ainda mais, porque a gente teve professores e professoras contratados em outubro do ano passado, deram aula durante 2 meses, tiveram que fazer o concurso de novo e tem que fazer o exame médico de novo, neste momento, né, para ver o grau. Então, a gente tem diversos tipos a gente tem contratos muito precários, né, na universidade, e precisa continuar, a atividade fim precisa continuar, né? Então, eu gostaria... e mais, o outro dado da Juliane Furno é que, com a pequena retomada em julho, né, que houve de contratações, no Brasil, isso em geral, 77% das vagas foram tomadas por homens. Então, 66% das mulheres tinham perdido empregos, e na pequena retomada, muito tímida, 77% os postos de trabalho foram tomados por homens, né? E, voltando para a universidade, isso não é diferente, né? Então, por que eu estou falando isso? Quem somos nós, né? Quais são os diferentes tipos de contrato, diferentes tipos de trabalho? Porque a maior parte das mulheres, também a maior parte das mulheres na universidade, está entre as funcionárias de limpeza, não está entre as docentes, não está entre as discentes, e a maior parte das funcionárias de limpeza são pretas ou pardas, né? Então, assim, por mais que as mulheres pretas e pardas e homens tenham entrado na universidade nos últimos 10 anos, elas ainda não entraram como docentes. Então, a reflexão que eu faço é que eu gostaria aqui de citar 2 mulheres, bravas mulheres, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A Thais, ela já citou esse problema das mulheres na pandemia, eu vou me afastar um pouquinho e já retomo, né? Da produtividade durante a pandemia, né? As mulheres com filhos tiveram uma baixa de produtividade muito maior do que os homens com filhos e, obviamente, do que os homens sem filhos, né? Dessas mulheres, as que menos produziram durante a pandemia, em termos de artigo, de escrever tese, etc., foram as mulheres negras com filhos, obviamente, né? Esse estudo está num site que é parentinscience.com, e tem esse nome em inglês, mas é de um grupo do Rio Grande do Sul, que fez esse levantamento em março e abril do ano passado, né? E tem vários dados, acho que vale a pena ver esse informativo no site. Depois eu posso mandar, se quiserem colocar aí na descrição do vídeo e tal, né? Mas, retomando a questão dos diferentes tipos de contrato, né?
acho que uma de vocês, quem foi, falou do espanto. Foi a própria Viviane, de que, creio, né? As mulheres, como é sempre esperado um papel de cuidado, né, por parte das mulheres, isso se reflete também nas universidades, das mulheres nas universidades. Por exemplo, o maior contingente de mulheres que produzem artigos está na área de saúde, não nas áreas que têm uma predominância de homens, né? Ali continua tendo, então, nas exatas, nas ciências da terra, né? E na música é a mesma coisa. A gente tem mais mulheres de alguns instrumentos, tem menos mulheres de outros instrumentos, menos mulheres regentes, menos mulheres compositoras, na universidade também, né? Mas eu estou trazendo tudo isso porque, como a gente, voltando para o meu pensamento inicial, né, a gente pensa nas mulheres como docentes e pesquisadoras e alunas, né? Mas quando a gente pensa também nas poucas mulheres pesquisadoras e docentes que a gente tem na universidade, o que eu acho muito perigoso é que por muito tempo essas mulheres que conseguiram esses espaços tenderam, e eu acho que é um perigo que a gente tem que atentar, tenderam a reproduzir as mesmas dinâmicas de poder patriarcais e capitalistas e racistas, né? A Lélia Gonzalez fala do esquecimento no feminismo brasileiro das questões de raça, né? E isso tem muito a ver com uma frase que eu gostaria de ler aqui, da Simone de Beauvoir, quando ela, no Segundo Sexo, ela diz: a mulher burguesa faz questão de seus grilhões, porque faz questão de seus privilégios de classe. Não sente nenhuma solidariedade com as mulheres da classe proletária. Está muito mais próxima do marido que das operárias da indústria têxtil. Faz seus os interesses do marido. E isso, ela fala da mulher burguesa, mas isso é desde os tempos imemoriais do patriarcado, 2.500 anos antes de Cristo. E aí a gente tem eu gostaria de citar um trecho também da historiadora Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. E ela menciona, nesse trecho, o papel da primeira esposa do rei, né, na Mesopotâmia. Usurpadores da realeza, que por definição eram homens militares, guerreiros, portanto, e conquistadores, né, usaram suas famílias, principalmente as esposas, para consolidar e garantir seu poder. Assim, as mulheres dessa classe tinham posições de significativo poder econômico, legal e judicial, e podiam, com relativa frequência, representar os maridos em todos os âmbitos. Ao mesmo tempo, mulheres de classes mais baixas desempenhavam diversos papéis econômicos, como artesãs e trabalhadoras da indústria doméstica, enquanto escravas estrangeiras representavam grande parte da força de trabalho dos tempos. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado para lembrar que nós temos, como eu tenho aqui, né, uma posição de relativo poder, digamos assim, porque eu sou uma estatutária, e de que forma a reprodução desse poder patriarcal pode se expressar numa professora estatutária? Explorando orientandos e orientandas, talvez, como disse a Viviane, né, dizendo: o seu trabalho não interessa para a universidade, ou o que você não interessa para a universidade, o seu tema não interessa para a universidade, como se eu estivesse numa posição superior, né? E então essas dinâmicas de poder, porque a mulher, no fundo, o que a gente tem que entender, a mulher com relativo grau de poder fez parte da construção do patriarcado. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e trabalhar coletivamente, com todo o corpo, não só da universidade, mas da sociedade, para não repetir esses padrões de poder
que estão difusos nas várias esferas. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, as pessoas no chat estão adorando. Nós não temos perguntas até agora. Quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, faça no chat, que a gente repassa para as nossas convidadas, né? Eu gostaria de comentar brevemente, né, sobre as falas de todas. Eu busquei assim essa diversidade de pessoas, de lugares, né, para justamente a gente trazer à tona diversos assuntos que não são exatamente tão falados quanto deveriam, né? E a fala de todas me traz essa questão do acolhimento, né, da necessidade do acolhimento. E, nesse sentido, é muito importante ter um grupo como o Sonora, né? Quer dizer, é um grupo que ele traz esse acolhimento para as pessoas que fazem parte. É preciso que a gente tenha espaços para as mulheres terem esse acolhimento, as mulheres da universidade, sejam elas professoras, pesquisadoras, alunas ou mesmo funcionárias. É preciso que tenha acolhimento. É preciso acolhimento para as mulheres com deficiência, é preciso acolhimento para todas as pessoas, mas principalmente para as mulheres. Né? São espaços distintos que as mulheres ocupam, eles são espaços específicos de mulher. Né? E também eu vejo nas falas a necessidade de um reconhecimento como mulher. É importante você se reconhecer como mulher, se reconhecer como parte de um grupo específico, né, com necessidades específicas. Quer dizer, existe a gente ainda vivencia, né, esses entraves. Quer dizer, a Grazi finalizou com uma fala muito potente, né? Quer dizer, a gente tem muito assim a repetição de diversas questões que acontecem, né, vinculadas ao patriarcado. Quer dizer, é preciso que a gente abra os olhos, né, e se reconheça como um grupo. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta geral e pedir para todo mundo responder brevemente, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, que é como construir um ambiente igualitário e estimular o desenvolvimento musical das mulheres, tanto no ambiente universitário como no ambiente profissional. Se alguém quiser comentar, eu agradeço. Eliana. Bom, eu acho que as cotas, né, nós falamos muito sobre isso, né, as cotas são uma dinâmica que tem feito a diferença, né, as cotas para mulheres já existia na França, né, tem um livro que é o De l'égalité des sexes, que fala das cotas já na década de 70, 80, na França, para mulheres de mais de não sei quantos anos, mulheres divorciadas, mães solteiras, ou especificando, né, cada categoria, vamos dizer assim, e também em que tipo de espaços, né, por exemplo, em chefias de empresas, em determinadas coisas. Eu acho que a cota é uma coisa importante, mas eu tenho cada vez mais feito a mesma trajetória aí da Simone de Beauvoir, que a Graziella citou, porque a Simone de Beauvoir começou não, né, mas assim, ela é bem conhecida pelo Segundo Sexo, que é de 1946, mas em 53 ela já contesta o sistema capitalista, né? E eu tenho feito também essa mesma trajetória, assim, de pensar até onde que essas adaptações, né, essas cotas e tudo isso, que são muito bem-vindos, lógico, mas até onde que isso realmente faz a transformação, né? E a Simone de Beauvoir tem um texto que se chama O que pensa a direita hoje, que eu gostaria de ler um trechinho que ela escreveu nesse artigo, né, que depois foi publicado em alguns outros, em revistas e em alguns outros espaços, que ela fala assim: a arte. Um herói de Drie, admirando as mãos de uma bela mulher, declara: quando via seus pés e suas mãos, abençoava a crueldade de sua família, que há 3 séculos açoitava os índios para assegurar a ociosa perfeição de dedos tão delicados e firmes. Daí a Simone complementa: esse acontecimento provocador expressa um dos dogmas aristocráticos da direita: se deve preferir a beleza aos homens.
Eu achei isso tão potente, porque ela começou não, como eu disse, né, ficou mais conhecida por todo o questionamento em relação ao gênero, e depois ela fez o questionamento realmente na relação da sociedade, da luta de classes. Às vezes eu acho, só finalizando, que as mulheres de classe média, como a Graziela falou, as mulheres que têm uma certa posição de poder por seus maridos ou por suas famílias, enfim, elas acabam sendo também esse elemento que realmente, muitas vezes, ela vai se utilizar até de sacrificar outras mulheres para que ela possa ocupar determinados espaços. Então, isso é muito complicado, porque nessa pandemia também uma coisa que se viu é que na hora que tranca todo mundo dentro de casa, os homens não assumem, olha, são poucos, eu espero que esses jovens agora estejam mais, a minha filha tem um companheiro maravilhoso, graças a Deus, não é a Deus que eu não acredito, mas enfim, graças aos espíritos aí, eu acho que as novas gerações, né, já estão, não sei se estão mais educadas ou se estão aí, a Thaís pode dizer, que é bem mais nova que eu, mas os homens não assumem as tarefas domésticas. Eu fico revoltada quando eu vejo vários jornalistas, repórteres que falam no Dia da Mulher, e eles falam, pois é, né, as mulheres são tão sacrificadas, né, porque ainda são elas que fazem. E o homem falando nisso, dá vontade de falar assim, e você, então, por que que não vai fazer, né? Porque fica essa história de todo mundo é tão solidário, porque a mulher é tão... O Robert Schumann, com a Clara Schumann, ele já escrevia no seu diário, a Clara Schumann é uma compositora excelente, que pena que ela não pode se dedicar tanto à composição, porque tem que se dedicar aos filhos, né? Então, acho que é isso, acho que precisa de uma transformação realmente mais profunda. Eu acho que as cotas têm feito um grande papel, mas hoje eu acho que não é suficiente. Desculpa, pessoal, eu desativei aqui meu som, mas então, ótimo, obrigada, Eliana. Alguém mais gostaria de comentar essa questão? Acho que a Thaís estava tentando ligar o microfone, é isso? Oi. Não, eu só queria falar que eu dei uma aula inaugural essa semana, né, o curso de percepção na Unicamp, que ele é um curso obrigatório para todos os alunos do primeiro ano, então tinha 70 pessoas na sala. E todos os exemplos que eu dei na aula eram só de mulheres. Eu coloquei a Valéria Bonafé, coloquei a Jasmine, coloquei só exemplos de mulheres, mas não fiz nenhum comentário, né? E no fim da aula eu falei assim, olha, gente, eu não vou nem falar sobre o material que a gente ouviu aqui, sobre a questão do gênero, porque seria muito esquisito eu abrir a aula e falar para vocês, olha, a gente vai ver hoje só vídeos de homens tocando muito, vocês não acreditam como esses homens tocam bem, né? E fechei com a Alice Coltrane, né, e falei assim, o Coltrane era marido da Alice Coltrane, né, e não o contrário. Então, acho que a gente tem que quebrar esses padrões também, está nas nossas mãos isso, né? Então, só queria fazer esse comentário, que também essas questões hierárquicas, né, entre homens e mulheres, acho que muita coisa está nas nossas mãos, a gente precisa se movimentar para fazer isso. Só isso, só fazer esse pequeno comentário. Não, maravilha, obrigada. Ontem, na nossa palestra, a gente teve a Bel Santos Maier falando muito sobre isso. Ela trouxe a questão da literatura e ela falou muito que é necessário a gente trazer a literatura das mulheres negras para o nosso cotidiano e para o nosso entorno, né? Quer dizer, senão a gente vai perpetuar essa situação de apagamento, né? Enfim, só não tem outro jeito, né? Só depende da gente, né, fazer. Muito bem. Algo mais? Eu queria comentar que, assim, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, essa questão do gênero é bem forte, assim, a gente, no departamento de música, né, claro, que eu tô falando, que é onde eu tô. A gente já fez uma semana da música em que
o tema foi as mulheres da música, então as apresentações todas só eram de compositoras, e, enfim, isso é um tema bem debatido aqui, e a gente, aqui é muito forte a questão do frevo, né? Então, a parte mais, assim, de instrumentos de sopro, né? Porque tem muitas bandas, né? Então, a parte de instrumento de sopros é muito forte lá no departamento, né? O bacharelado em trombone, saxofone, essas coisas. E, assim, temos muitas alunas mulheres, e elas têm, inclusive, vários movimentos dentro da universidade, essa coisa das mulheres na música. Então, é um tema forte e que eu acho que isso é realmente bem legal. E, atualmente, a chefe e a vice-chefe do departamento assumiu agora, semana passada, mês passado, são 2 mulheres, né? Então, assim, as coisas estão crescendo, né? E eu fico também, por exemplo, muito feliz, né? Eu sou mulher, ainda tenho deficiência e tal, coordeno uma pós, coordeno uma liga acadêmica de neurociências, coordeno um projeto de saúde mental, estou agora como presidente da Comissão de Saúde Mental da UFPE como um todo, que a gente está pensando numa política justamente de saúde mental, né, para a universidade, porque o índice, né, de pessoas adoecidas, tentativa de suicídio é grande nas universidades, é outro tema que as pessoas não falam muito. Mas, então, a gente criou uma comissão e a gente tem um GT de saúde mental e a gente se reúne todas as sextas-feiras e nesse GT deve ter umas 30 pessoas e são todas mulheres, né? Então, quer dizer, eu acho que está ganhando espaço lentamente, mas eu acho que é isso, é ocupar todas as possibilidades, todos os espaços possíveis, né? Posso acrescentar só um comentário? Eu acho que as ações afirmativas ainda são muito necessárias, não só nas cotas, mas eu acho que a gente precisa detectar quais são essas áreas que têm pouca representatividade de mulher, quais são as especialidades, ter editais específicos para mulheres, né? Porque aumentando a representatividade, aumenta a voz e também a percepção de quais são as necessidades, né? Quais são, ter essa visão da mulheridade dentro dos espaços é muito importante, e eu acho que não dá para fugir muito ainda das ações afirmativas, né? Eu acho que isso tem acontecido, como a Viviane disse, né? E eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que esse festival é uma mostra disso, e a própria existência da Jazzmins, eu acho que é uma mostra disso, né? Então, mas eu acho que a gente ainda precisa dessas ações afirmativas em diversos aspectos. Principalmente, eu diria assim, a gente precisa de mais bolsas para as estudantes, né? Porque justamente essas dificuldades de produzir, porque tem filho, né? Você precisa de ajuda financeira para isso, né? E, claro, precisa de um aumento da conscientização também dos nossos companheiros, nossos amigos e tal, né? A conscientização disso, para dividir as tarefas e tal, mas precisa de dinheiro mesmo, né? Precisa de fomento. Então, acho que a gente precisa de editais específicos para as mulheres. A gente precisa pressionar por isso. É uma posição, né? Assumir uma posição como grupo, né? Eu acho que é isso. Bom, então eu vou finalizar a nossa noite agradecendo a participação de todas. Eu achei maravilhoso, cada uma trouxe uma fala muito potente. E eu vou terminar com uma pequena reflexão. Criar espaços de debate como esse é fundamental, pois ainda é evidente a necessidade de dar espaço para reflexões e conversas e estabelecer não somente lugares de troca, mas também buscar ações conjuntas, buscar ações como grupo de mulheres. É fundamental fortalecer esse vínculo, para que possamos nos reconhecer como parte desse grande grupo com necessidades específicas, né? Seguimos juntas, espero, né? E antes de finalizar, agradeço novamente a presença de todas as convidadas da mesa, e todos, todas e todes que nos assistiram. Amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, nós teremos a mesa mediada pela Paula Valente, com o tema A Mulher e a Performance. E nós esperamos vocês.
E agora a gente vai ouvir um pouco mais da Jasmins. Até amanhã.